Vai plantar milho? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre as 5 piores escolhas que o produtor rural pode tomar na hora de plantar milho, que pode comprometer completamente a sua produtividade e também a lucratividade de uma área. Olá, meu povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal AgroBrasil. Eu vou ser chato novamente, mas é importante que você deixe o like, se inscreva aqui no canal se não for inscrito e também me acompanhe até o final do vídeo, porque a gente preparou aí informações bem legais para você que vai plantar milho, para você que vai atender produtores de milho. Beleza? Vamos então começar a falar quais são essas 5 piores escolhas. Número 5, usar recomendações padrão sem critério. Isso aqui é muito comum de acontecer. Um tempo atrás, a gente fazia projeto de crédito rural, né? E aí tinha muitos pequenos produtores de 1 alqueire, 2 alqueires, 3, 4, 5 alqueires, que eles não queriam uma consultoria agrícola, eles não queriam, achavam que era um investimento desnecessário. E aí eles iam lá numa agropecuária, numa cooperativa, eles como eram produtores pequenos, o agrônomo que estava lá atendendo não tinha como passar algo muito personalizado para ele. Então iria utilizar aquele adubo que ele tinha que vender, ele tinha que colocar aqueles produtos específicos lá, então ele fazia uma receitinha de bolo. E isso daí, pessoal, eu posso falar com segurança para vocês, depois de anos fazendo consultoria, que o produtor fazendo uma recomendação personalizada para a realidade dele, para o nível de investimento, para o tipo de solo que ele tenha, ele consegue economizar aí um 30, 40, 50% do que ele gastaria. Então, ao invés de gastar 6, 7 mil, ele consegue diminuir para 4, para 5 mil por hectare. Isso é bastante comum da gente ver. Isso pode trazer um grande impacto para o bolso do produtor, né? Tanto economia, às vezes, de adubos, economia de um produto foliar que ele não precisava colocar, economia de fungicida, às vezes na cultura do milho não se justifica utilizar em alguns casos. Basta apenas um manejo mal executado para quebrar de 30% a 50% da produtividade potencial de uma área. Citar 2 anos atrás, né, que tinha um produtor que a gente fazia o projeto, mas não fazia o acompanhamento de consultoria. Ele comprou um híbrido muito bom, pagou caro lá naquela época, R$ 1.000 o saquinho do milho, fez uma receitinha de bolo, não tinha um acompanhamento também técnico mais de perto, e aí foi o ano que deu muito problema com cigarrinha, né, complexo de enfesamento. Ele tinha um tratamento de semente para cigarrinha, só que ele não fez um manejo específico para a cigarrinha. Quebrou 40% da produção potencial. Então, às vezes, é uma coisa especificamente que pode quebrar a produção dele. Então, usar uma recomendação sem padrão, sem critério, receitinha de bolo, é uma péssima escolha. Não planejar direito o que vai fazer na área. Algumas operações precisam de uma certa antecedência do plantio, como a correção de solo. Então, se eu fazer a análise de solo esse mês para plantar mês que vem, e eu verificar que precisa fazer uma correção, utilizar um calcário, não vai dar tempo desse meu calcário reagir até mês que vem. Por isso que uma operação de correção ela deve ser feita com mais antecedência. A gente coloca aqui 3 meses, mas você pode fazer sem problema nenhum com 6, com 8 meses de antecedência, para deixar esse teu solo corrigido, pronto para receber o adubo, porque se eu plantar, colocar o melhor adubo do mundo, um adubo especial, polimerizado, né, grânulo único, enfim, mas o solo tiver ácido, não vai adiantar nada. Você não vai ter um bom aproveitamento daquele fertilizante. É melhor comprar com antecedência, pois você vai ter maior probabilidade de encontrar os produtos que você precisa. É claro que tem alguns produtos que você deve colocar lá quando já estiver correndo a lavoura, né, quando estiver já estabelecida. Porém, tem outros que a gente consegue se planejar com maior antecedência. O que você vai utilizar, qual que vai ser o formulado, né? Qual que vai ser o híbrido que você vai comprar também. Beleza, mas eu não fiz o planejamento, tá tudo perdido? Não, eu sou de uma opinião que a gente deve fazer o melhor que nós podemos com as situações que a gente tem naquele momento. Então, se você, por exemplo, vai mês que vem ter que plantar, o teu solo está ácido, faça a correção. Vamos fazer da melhor maneira possível. Né? Não é porque não foi feito até agora que você não vai fazer mais para frente. Então, se você não fez até agora, mais para frente você começa a fazer. Mesmo que você não tenha uma condição ideal, você está executando um procedimento correto. Número 3, acreditar em alguma novidade revolucionária. E o que eu tô vendo disso no Instagram e no Facebook é brincadeira, viu?
Todo dia praticamente aparece um anúncio para mim de um produto revolucionário que vai mudar o teu plantio de milho, que você vai economizar com ureia, que você não precisa mais aplicar nitrogênio, que você passa ele e ele atua na parte hormonal da planta e faz ela se desenvolver mais e você vai ganhar 30, 40 sacos por hectare. Muito cuidado em acreditar em alguma novidade revolucionária. Existe uma infinidade de produtos para serem utilizados no milho, né? Milho e soja tem muito produto aí no mercado. Exemplo, solubilizadores de fósforo. Solubilizadores de fósforo funcionam? Funcionam. Agora, eu devo ter fósforo no meu solo. Eu posso assistir lá uma propaganda, alguém falando que aumentou a produção, aumentou o desenvolvimento radicular. Beleza, pode ser tudo verdadeiro aquilo lá que eles estão falando. Só que imagina, tem um solo lá do camarada que tem 50 miligramas de fósforo. E aí o teu solo tem 2 miligramas. Vai funcionar da mesma maneira o solubilizador de fósforo em uma área que tem 50 ppm e na tua área que tem 2 ppm? Não vai funcionar. Não vai funcionar porque não tem fósforo. Então, assim, tem que ser muito bem contextualizado segundo a sua realidade. Muitos produtos foliares prometem muito e entregam pouco. Eu vejo muito aquela foto antes e depois, que foi utilizado esse meu produto foliar. Produto foliar funciona? Até funciona, mas deve ter critério. O que eu vou estar aplicando? É um micronutriente? Faz sentido para minha área especificamente? Agora, pegar um produto foliar, me desculpe, tá? É uma balela. É uma balela. Achar que um produto foliar vai funcionar da mesma maneira para todas as condições. Isso daí é papo de vendedor. Quem quer te empurrar aquele produto sem necessariamente estar preocupado com o resultado que você vai ter. Então, te vender, mas não estou nem aí se vai funcionar ou não. O importante é que vendeu. Então você deve ter critério, o agricultor deve ter critério também se vai comprar um produto foliar ou não. Analise bem o produto e não apenas a propaganda que é colocada nele. Então veja concentração de nutrientes, qual que é a composição daquele produto, né? Visualizar de fato, não só porque ele tem um nome bonito, porque foi feita uma propaganda bonita, porque tem um folheto bonito dizendo que é muito bom, que funciona muito bem, que você vai comprar. Tem alguns depoimentos de agricultores que são falsos, então eles colocam lá um depoimento de um cara que, às vezes nem utilizou o produto ou tinha uma condição muito específica e aplicou o produto, então tome cuidado também com esses depoimentos aí. Número 2, se basear em uma realidade que não é sua. Então tem um excesso de informação hoje na internet. Eu sempre falo, quem vai começar na consultoria com a gente, aqui conosco, eu falo, olha, tem muito vídeo na internet aí de agricultor falando que utilizou isso, que utilizou aquilo, que o pasto ficou mais verde, que melhorou não sei quantos % a produção. Pode ser verdade? Pode. Mas agora, a realidade do produtor do sul do Brasil é diferente do Nordeste, é diferente do Centro-Oeste. Você tem um clima totalmente diferente, você tem um solo totalmente diferente também. Se você se basear no que aquele camarada disse que dá certo, para a tua realidade pode não dar nada certo. Você pode comprometer ali um dinheiro, fazer um investimento e acabar não retornando. Então, elimine esse excesso de informação que você tem. Então, se você acompanha muitos outros agricultores, selecione aquele que você gosta de acompanhar mais, que você gosta de ter uma opinião, para não ficar muita informação. Aí você acaba assistindo um vídeo de um cara falando de um produto, aí você vai ver um outro vídeo do cara falando que tem que aplicar boro, daí tem um outro cara falando que é magnésio que funciona, aí você fica assim, mas será que eu aplico boro, magnésio agora? Será que eu vou utilizar tudo isso? E aí você acaba aplicando tudo isso, utilizando muito produto e, é claro, vai comprometer o dinheiro no bolso no final. Então, essas diferentes realidades vão mudar bastante também. Tenha calma e analise friamente a situação. Eu sempre gosto de dizer, pegue uma planilha, computador, ou pegue um caderno e faça as anotações. Eu tenho tantos hectares, ano passado eu utilizei tal adubação, anexe a sua análise de solo, vamos montar um melhor plano de adubação, eu vou utilizar esse híbrido, o que nós vamos colocar aqui? Né? Qual que vai ser a minha necessidade? Friamente, calmamente, pensado na sua situação. Número 1, não ter um passo a passo validado. E aí você pode ter um serviço de consultoria que vai te dar esse passo a passo, ou você mesmo pode criar esse teu passo a passo ao longo do tempo. Né? Dá uma olhada aqui, por exemplo, em um procedimento muito simples que impacta muito na produtividade. Dá uma olhada nesse gráfico aqui que interessante. Eu tenho a velocidade em quilômetros por hora e a produtividade em quilos por hectare do milho. Veja que em velocidades menores de 3 a 4 km, a produtividade foi próxima a 14 toneladas, 14 mil quilos.
A partir do momento que se aumentou a velocidade de plantio, diminuiu a produtividade. Então passou lá para 12 mil quilos. Um procedimento básico, porque quando aumenta a velocidade, aumenta também meus espaçamentos falhos, espaçamentos duplos, tem uma plantabilidade piorada. Então isso daqui é um ponto especificamente, velocidade de trator, mas também tem profundidade de disponibilização dessa semente, que deve ser ali de 5 a 7 centímetros, aonde que eu coloco o meu adubo, qual que é a dose que eu coloco o meu adubo, qual que vai ser o manejo fitossanitário que eu vou fazer ao longo do ciclo, em qual época que eu vou fazer a dessecação, com quais produtos que eu faço essa dessecação que vão ser mais efetivas. Não é só pegar, vou utilizar glifosato aqui, né? Ou vou utilizar atrazina. Aí o cara lá, por exemplo, aqui na nossa região é muito comum ter azevém. Aí tem um azevém resistente a glifosato, ele aplica glifosato, fica uma roça toda manchada, toda cheia de azevém, e o milho em V2, V3, ele não faz o controle, impacta na produção também. Às vezes não impacta muito, mas 5, 6, 8 sacos. Então veja que às vezes é um conjunto de fatores que, se não forem bem pensados ao longo do ciclo, vai impactar 20, 30, 40 sacos. E esses 20, 30, 40 sacos eram o que poderia dar uma lucratividade maior, ou dar um fôlego maior também para esse agricultor. Então, ter esse checklist do que fazer, do que cuidar em cada fase, no plantio, o que eu vou cuidar, depois de V2 até V6, até V8, o que eu vou cuidar, o que eu tenho que aplicar, tudo isso é fundamental. Pode ser a nossa consultoria agrícola, se você quiser, mas pode ser uma consultoria agrícola que você tenha aí na tua cidade, que seja que você tenha confiança aí na tua cidade, não tem problema nenhum, tá? Pode ser uma consultoria que acompanhe esse produtor aí, que saiba de fato o que está fazendo em cada fase para ter os melhores resultados. O investimento é menor do que o retorno que você vai ter. Então, uma consultoria ali, você vai investir um valorzinho e o retorno lá na frente vai ser maior. Inclusive, tem alguns casos aqui que a gente já postou no canal de agricultores falando sobre a consultoria, que vários deles conseguiram ou manter uma produtividade alta ou aumentar a produção e diminuir o custo, ou com fertilizante ou com algum manejo ali naquela área. Se você quiser conhecer a consultoria, tem um link aqui abaixo, só você clicar ali e dar uma olhada, nos chamar lá no WhatsApp, que a gente pode estar entendendo qual que é a sua situação. E também, se você quiser aprender tudo sobre a cultura do milho, passo a passo, do básico até o avançado, tem o nosso curso profissional em cultivo de milho, também tem um link aqui abaixo para você clicar e para você conhecer. No mais era isso, dúvidas, qualquer coisa que você tiver, pode deixar aqui abaixo nos comentários. Um forte abraço, fique com Deus, até o nosso próximo vídeo e tchau! Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, comentar e compartilhar, conheça os nossos cursos profissionais e a nossa consultoria agrícola individual. Para saber mais, é só clicar nos links disponíveis na descrição.